Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é sábado, dia 27 de abril, estamos na quarta semana do tempo pascal. Sábado também é um dia dedicado à Virgem Maria e devemos pedir a ela a sua intercessão por cada um de nós. É o dia que somos convidados a lembrarmos, sobretudo, e você que talvez esteja afastado, a voltar à oração do rosário, a meditação do rosário, do texto, ou rezar apenas uma dezena, mas você é convidado nesse dia a ter essa intimidade com a Virgem Maria. Então, sábado é nos lembrar que a Virgem Maria caminha conosco. E sábado também, já no finalzinho da tarde, lembramos o sábado da ressurreição. E como estamos no tempo pascal, todo dia é dia de ressurreição, é dia do Cristo ressuscitado. Mas o sábado, de modo particular, no cair da tarde, nos lembra essas vésperas da ressurreição. Cristo que ressuscitou por cada um de nós, que deu a sua vida para nos salvar. Então celebremos com muita alegria este sábado, junto com a Virgem Maria, junto com o Cristo ressuscitado. Na nossa comunidade a gente tem a prática de a cada sábado nos colocarmos de branco, para celebrarmos a luz do Cristo. Você também pode viver na sua casa, ou você que participa conosco, membro de aliança, o sábado, viver como esse sábado da ressurreição, da vitória de Deus em nossas vidas. Hoje também a igreja celebra, faz memória de Santa Zita, talvez desconhecido para muitas pessoas, mas quem é Santa Zita? Ela nasceu na Itália em 1218 e lá faleceu em 1272. De família pobre, desde pequena foi trabalhar para famílias nobres e ricas, vivendo em regime de semi-escravidão. Foi muito maltratada, mas por sua fé em Cristo, encontrava na oração a força para suportar todas as humilhações. Destacava-se pela prática da caridade em favor dos pobres. Após sua morte, muitas graças foram obtidas por sua intercessão. O Papa Pio XII proclamou como padroeira das empregadas domésticas. Olha só, então talvez uma santa desconhecida, mas que hoje você vai rezar por todas as mulheres, sobretudo, todas as pessoas que trabalham, como empregadas domésticas, como donas do lar, e que precisam da intercessão desta santa nos seus trabalhos, nos seus afazeres. E é interessante porque ela também vai nos ensinar a encontrar a força para suportar todas as humilhações. Então, aqueles que passam hoje por dificuldade, que se sentem fragilizados, se sentem humilhados, não criem uma revolta no coração, mas junto com Santa Zita, peça a força, a graça, de suportar. E, sobretudo, ela se destacava pelo amor aos pobres. Então, a gente tem tantos santos conhecidos que nos ensinam esse amor aos pobres, agora mais um, que Santa Zita também nos ensine a amar e acolher os pobres, sobretudo aqueles pobres que estão ao nosso lado, que vivem inúmeras pobrezas, não só materiais, mas pobrezas de espírito, pobreza do coração. A liturgia de hoje da nossa igreja vai nos trazer na primeira leitura retirado dos Atos dos Apóstolos. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus, primeiro a vós. Mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nós vamos dirigir aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé. Expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo.
Então, a primeira coisa na leitura de hoje é que já aqui no início da leitura vai dizer que em pleno sábado, quase toda a cidade estava reunida para ouvir a palavra de Deus. E aqui eu lembrei, meu Deus, olha como o povo era sedento de escutar a palavra de Deus. Quase toda a cidade estava reunida. E ali havia uma multidão de judeus que ficavam com inveja e que blasfemavam contra Paulo e Barnabé, que tinham uma coragem de anunciar a palavra de Deus. E eles vão dizer isso, era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como eles rejeitaram, então eles foram anunciar aos pagãos. E os pagãos ficaram contentes. Então, eram os pagãos ali que estavam abertos à palavra. E muita gente faz a experiência, né, de anunciar a palavra de Deus aos nossos, ou aqueles que já fizeram a experiência com Deus, são os primeiros que rejeitam. Mas os pagãos, os pobres, aqueles que estão distantes, têm uma abertura no coração. E foi exatamente essa experiência que Paulo e Barnabé foram fazer. Acabou que os pagãos que escutavam ficavam contentes e glorificavam o Senhor por tudo aquilo que eles ouviam. Então, desse modo, eles não só abraçavam a fé, como eles também se tornaram verdadeiros anunciadores, pois a palavra de Deus era espalhada em toda região, como diz a leitura de hoje. Mesmo assim, eles eram perseguidos. Mesmo Paulo e Barnabé anunciando a palavra de Deus aos pagãos, eles foram expulsos do território. E aí, eles sacudindo a poeira dos pés, eles disseram, aqui eu já lancei a palavra, eu vou para outra. Então, mesmo sendo rejeitados, mesmo não sendo acolhidos, eles não se esbarravam nos desafios e dificuldades da evangelização. Mas ele partiu, sacudiu a poeira dos pés e continuava a sua missão, anunciando a palavra de Deus. E eles estavam repletos, diz, né? Os discípulos ficaram cheios de alegria do Espírito Santo. Então, não havia dificuldade, ainda que eles fossem rejeitados, perseguidos, que barrasse essa alegria do Espírito Santo em anunciar a palavra de Deus. Essa leitura é um grande testemunho para nós. E não tenhamos medo de anunciar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, ainda que sejamos rejeitados, ainda que sejamos chicoteados, ainda que sejamos expulsos, continuemos a anunciar a palavra. O salmo de hoje é o Salmo 97. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígio. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Então, o convite hoje do salmista é que os confins de toda a terra cantem e contemplem a salvação do nosso Deus. Então, hoje nós somos convidados a contemplar a salvação de Deus já em nossas vidas, já na vida do nosso irmão. E a contemplar a salvação de Deus em tudo aquilo que o Senhor nos permite. E aí o salmista vai convidar, cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígio. Sua mão e seu braço forte alcançaram-lhe a vitória. E é isso que nós testemunhamos a todos os dias. Nós tocamos na mão e no braço forte do Senhor que nos salva diariamente do nosso pecado, do nosso egoísmo, das nossas fragilidades. E o Senhor nos dará graça de recomeçar a cada dia. Por isso somos convidados a reconhecer a sua salvação e o seu amor com cada um de nós. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu
o realizarei. Então a leitura de hoje, muito conhecida do Evangelho, vai mostrar Filipe que diante do Senhor vai perguntar, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus que vai dizer, mas há tanto tempo estou convosco e vós não percebeis que eu sou o reflexo do Pai. Então nessa pergunta de Filipe hoje, é uma pergunta para cada um de nós. Será que nós reconhecemos a presença do Pai, de Deus Pai? Reconhecemos a presença de Jesus no meio de nós? Ou nós precisamos pedir que o Senhor nos mostre, apareça a cada um de nós? E aí o Senhor vai dizer, não acreditais que estou no Pai, o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza a sua obra. Então que hoje reconhecemos a obra do Pai, a obra do Senhor no meio de nós, por meio de Jesus, mas também por meio de várias circunstâncias e situações que o Senhor nos permite de viver. Então renovemos a nossa alegria, o nosso amor pelo Senhor, o nosso amor pela Virgem Maria neste sábado, que de fato tenhamos esse coração voltado ao coração da Virgem Maria e lembrando neste dia de pedir a intercessão de Santa Zita por cada um de nós. Tenhamos um belo sábado neste dia e que Deus os abençoe.